Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Celebrar Purim é reviver a alegria e a resistência de nossa história. No evento organizado pelo Projeto Zahav do Centro Novo Horizonte, essa celebração ganhou vida com a música envolvente da cantora Fortuna, acompanhada por Daniel Safran, e uma performance de mágica por mim, Rudy Solon. Entre as ilusões e as melodias, compartilhamos histórias que transcendem o tempo, unindo a tradição à arte de contar tudo através da ilusão. Purim é um lembrete vibrante de que mesmo em tempos difíceis, há espaço para alegria e união. Lá eu pude encontrar muitas apoiadoras do Shalom Brasil e fãs, fortalecendo os nossos laços comunitários. Este encontro me fez lembrar da importância de estarmos juntos, celebrando a vida e buscando a paz. Que possamos levar essa mensagem de Purim conosco todos os dias, reafirmando o nosso compromisso com a alegria, a resistência do nosso povo e a solidariedade. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A missão Jornalistas em Israel, as faces do terror. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Israel. O Dia Internacional da Mulher da Naamat São Paulo. Fique com a gente. Enquanto isso, entre agora no canal do Shalom Brasil do YouTube e se inscreva. Voltemos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Coragem para ser uma mulher feliz. Este foi o tema da palestra realizada por Stella Azulay na Câmara Municipal de São Paulo no mês da mulher. Veja como foi. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a vereadora Cris Monteiro trouxe para a Câmara Municipal de São Paulo a palestra A Coragem para uma Mulher Ser Feliz, da jornalista e escritora Stella Azulay. A neta de sobrevivente do Holocausto trouxe toda a sua experiência de vida, contou sobre sua trajetória e falou dos desafios que passou pela vida, com mudanças e superações. Cris trazendo uma das grandes mulheres da comunidade judaica hoje para essa palestra. Você que é uma defensora aqui na Câmara, como que é trazer Stella para esse dia de hoje? Para mim primeiro de tudo, uma honra enorme trazer a Stella, que tem uma história de vida muito bonita, uma mulher judia, forte, guerreira. Então, trazê-la no mês de março para contar a história de vida dela, com o nome da palestra, Uma Coragem para Ser uma Mulher Feliz, eu digo que é relevante para a comunidade judaica. Eu, como mulher não judia, eu insisto em falar isso, trazer uma judia é o único evento que eu estou fazendo no mês das mulheres, para as mulheres. Como eu disse, é uma honra, é uma alegria muito grande. Eu acho que a gente está aqui, né, celebrando o mês das mulheres, mas a gente não pode esquecer, né, de todos os reféns que estão ainda mantidos em Gaza pelo Hamas, e particularmente as mulheres. Eu tenho escutado relatos, agora finalmente a ONU reconhece que essas mulheres foram violentadas, e não somente violentadas, elas foram violadas, inclusive em suas almas. Então eu queria deixar aqui todo o meu respeito e fazer o pedido que a gente deve trazer os reféns de volta para casa o quanto antes, para que a gente possa fazer com que essas famílias, essas mulheres, possam se reunir novamente e tocar a vida delas. Isso é um pedido de uma mulher não judia que está aqui defendendo a causa dessas mulheres. Stella, trazendo uma palestra sobre mudanças na sua vida, mudanças em tudo que você já passou na sua trajetória. Como que é trazer ela aqui para a Câmara hoje, com esse público para assistir? Olha, a vereadora Cris Monteiro, ela foi genial, trazendo essa palestra justamente na semana do Dia Internacional da Mulher.
porque essa palestra é uma mistura da minha história de vida, das minhas referências como neta de sobrevivente do Holocausto. Meus pais passaram fome, eu vivi muitas mudanças na minha vida e tive que ter muita coragem, me espelhei muito neles, na história de vida deles, e através dos meus conhecimentos técnicos, das minhas formações e da minha história de vida, eu trago aqui ferramentas para que as pessoas possam fazer mudanças na vida delas, para que elas tenham essa coragem, para que elas possam ser mais felizes, e principalmente as mulheres, porque as mulheres elas têm mais necessidade de mudar do que os homens e elas têm menos coragem ainda do que os homens para fazer essas mudanças. Todas as suas mudanças, Estela, qual foi a principal na sua vida? Eu acredito que um marco na minha vida foi ter a coragem de me separar com 4 filhos debaixo do braço e me aventurar também depois num novo relacionamento, né? Tem que ter muita coragem para os dois, para separar e para casar. Acho que foram as maiores mudanças que eu fiz na minha vida. O público, com homens e mulheres de todas as idades, se inspiraram na força que Estela teve durante a sua trajetória, nunca desistindo de ser feliz. Como que foi assistir essa palestra com a Estela Zulay? Inspiradora, né? A história de vida dela é incrível e acho que essa coisa de mostrar para os outros, mostrar para as mulheres que ela sabe que vivem situações desconfortáveis e difíceis, que é possível ter a coragem e pôr em prática uma mudança e que existe vida depois disso e que é possível ser feliz depois disso. Eu acho incrível, eu acho inspirador e acho que tem que ser visto por todo mundo. Estela é uma pessoa admirável, né? Não só uma mulher, uma pessoa admirável. Eu acho que todo mundo é igual. Eu acho que você enfrentar dificuldades na vida e saber mudar e ter a coragem e empreender e fazer acontecer, é importante você compartilhar isso, porque todo mundo está ali, todo mundo está olhando, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, enfim, e você vê alguém que passou por isso, você se identifica, você olha e você fala, pô, eu vou fazer igual, eu quero fazer igual, eu quero mudar. Eu adoro a Estela, admiro pra caramba e é sempre um prazer assistir. Olha, bacana é o contexto geral da proposta dela em poder externar todo esse comportamento, essa coragem, né, de poder se reinventar, né? Isso eu acho fantástico. O que eu achei mais assim marcante da palestra é a coragem que ela teve de ser feliz, né, de encarar mesmo, de mudar todas as vezes que ela não estava se sentindo feliz. As principais notícias da comunidade judaica agora com Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, no quadro CONIB em Foco. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou no dia de hoje a adesão, em nome de nosso estado, para aquele que é talvez uma das maiores referências no combate ao antissemitismo. Nosso estado, a partir de agora, adere ao IRA e, com isso, certamente uma grande contribuição na luta contra a banalização do Holocausto e contra o antissemitismo. No momento de alta sensibilidade, nós somos muito gratos ao governador, porque isso representa sensibilidade, senso de proteção e, acima de tudo, conceito de cidadania e responsabilidade com a comunidade judaica brasileira. Nosso agradecimento ao governador Tarcísio de Freitas. A NAMAT São Paulo celebrou o Dia Internacional da Mulher de 2024, homenageando grandes voluntárias da comunidade judaica. A Unibis Cultural recebeu as homenagens da NAMAT São Paulo em sua sede. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado trazendo as voluntárias que se destacaram no último ano por todo o trabalho que fazem pela comunidade judaica, mostrando o valor que a mulher tem. Está sendo muito importante, porque na verdade nós estamos valorizando o trabalho de todas as mulheres. A gente trouxe aqui todas as instituições, todas têm mulheres fortes, então a gente está mostrando para todas que trabalham, mesmo aquelas que trabalham anonimamente, que é possível, né? Que basta ter determinação, que basta ter força, que a gente faz acontecer. A lição que fica para a gente, tanto da Rainha Esther, da Golda Meir. Golda Meir foi uma de nossas presidentes, né? Além de primeira-ministra, que toda mulher pode ser o que ela quer ser, basta
se preparar. Eliora, primeiro ano como presidente da Unibis e recebendo essa homenagem para a ANAMAT no Dia das Mulheres, um trabalho importante que todas vocês estão fazendo. Como que é receber isso aqui na Unibis Cultural? É maravilhoso, para a gente é um privilégio. O que a gente fala, a Unibis Cultural é a casa da comunidade judaica também. Para a gente é sempre uma honra receber todos os eventos e todas as instituições aqui. E essas mulheres hoje que estão sendo homenageadas são dignas de todo o reconhecimento, elas são um exemplo para todos nós. É o que eu falo, eu que estou começando, que bom ter essas mentoras, né, e esse exemplo assim para a gente seguir. Então é maravilhoso. Um dia tão importante para as mulheres, homenageando elas que sempre estão à frente da comunidade. Conta para mim como que é ver esse trabalho que elas fazem há tantos anos. É muito gratificante. Eu posso dizer, pelo que eu vi na minha casa, a minha esposa, quando ela foi presidente da divisão feminina, a avó da Lara também, que foi uma das grandes diretoras da ANAMAT, minha tia-avó Petit Gleiser, presidente da ANAMAT Pioneiras também. Mas eu acho que essa homenagem é homenagem para todas as mulheres da comunidade, elas daqui nos representam e mostram que as mulheres têm que estar atuando cada vez mais, sempre em prol da nossa comunidade, em prol da nossa sociedade. E isso elas fazem muito bem. As 11 mulheres homenageadas foram escolhidas pela força que transmitem em seus trabalhos do dia a dia e do voluntariado, uma tradição da comunidade realizada há anos, que passa de geração em geração, pensando sempre em ajudar o próximo. O que é ser voluntária? Porque a gente vê que desde criança, desde adolescente, é uma coisa entrelaçada no judaísmo. Como que é para você isso? Como foi? Olha, eu nasci numa casa de gente voltada para a comunidade. Eu tive grandes influências do meu avô, que foi um exemplo para mim, muito, muito forte. Então, vamos dizer, meu avô desde sempre me levava algumas reuniões, algumas visitas que ele fazia. A minha infância se deu no Lar dos Velhos. Todas as festas judaicas da minha família se realizavam no Lar dos Velhos. Então, o Lar dos Velhos era mais um jardim, sabe? Eu tive uma convivência muito grande com pessoas voltadas para a comunidade. Minha mãe foi muito ativa, eu fui bandeirante desde pequena, eu tenho uma vivência dessa maneira. E sabe qual é uma das grandes orgulhos da minha vida? Os meus netos estão envolvidos já na comunidade. É o exemplo, é uma característica da nossa cultura judaica. Miriam, você que sempre está ao lado das mulheres, defendendo, nada mais justo que ser homenageada hoje. Como que está sendo receber essa homenagem da ANAMAT Pioneiras? Olha, é sempre uma honra, né? Uma massagem, assim, um pouco no ego, que é sempre bom, mas uma massagem no coração e na alma, porque a gente faz tudo com tanto carinho que assim volta, né? As coisas voltam. E essa é uma maneira de um reconhecimento bacana que a ANAMAT está fazendo e eu estou me sentindo muito honrada, de verdade. Como que é receber essa homenagem hoje aqui da ANAMAT? Para mim hoje é muito especial porque são 16 anos de Unibis, 6 como presidente. E eu estava falando para a Eliora agora, que é a atual presidente, que é uma honra, que aqui continua sendo a minha casa e nunca vai deixar de ser. Eu tenho um amor muito especial pelo trabalho que é desenvolvido, pelos valores de justiça social. E a gente faz de coração, e daí de repente um reconhecimento desses, você nem acha que, pelo menos eu, nem acho que preciso, que eu acho que o reconhecimento a gente recebe todos os dias de trabalho voluntário e que eu possa continuar fazendo por quantos anos eu conseguir. A seguir, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Israel. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco.
e o banco dos especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Néguev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Você confere agora as últimas notícias sobre a guerra com o nosso correspondente internacional, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a guerra continua no centro das atenções em Israel. Apesar da ampla operação por terra realizada pelas forças de defesa de Israel ao longo dos últimos meses, as forças e grupos terroristas do Hamas continuam se infiltrando no norte da faixa de Gaza, nas áreas que já foram consideradas como neutralizadas por parte de Israel, e nos últimos dias mais de 650 terroristas foram presos, entre eles várias das lideranças do Hamas. Isso mostra quanto é importante a entrada na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza, para garantir que os terroristas não possam se refugiar naquele território. E as últimas pesquisas de opinião pública mostram números muito interessantes entre os palestinos. A maioria absoluta, mais de 70%, justifica os eventos de 7 de outubro, alegando que é a única forma que os palestinos têm de reagir à ocupação israelense. Enquanto isso, 52% deles acham que o Hamas deve continuar a controlar a faixa de Gaza, ou seja, depois da guerra, um governo palestino deveria ter a participação de elementos do Hamas. Provavelmente não é o que vai ocorrer. Os israelenses já estão organizando grupos locais palestinos que competem com o Hamas. Há rumores, inclusive, de que Dahlan, o líder da autoridade palestina, que era responsável pela segurança na faixa de Gaza, pode estar planejando uma volta, e a distribuição de alimento na faixa de Gaza já vem sendo feita sem a participação da agência UNRWA da ONU e sem a participação ou sem a intervenção de elementos terroristas do Hamas. E, finalmente, o ambiente muito complicado da campanha eleitoral nos Estados Unidos envolvendo Israel. Nesta semana, um líder democrata judeu no Congresso americano declarou que o primeiro-ministro Netanyahu é um empecilho e que deveria haver novas eleições em Israel, uma intervenção clara na política interna israelense, que deixou extremamente contrariados os líderes da coalizão em Israel. E durante a mesma semana, o ex-presidente Trump declarou que aqueles judeus americanos que votam a favor do Partido Democrata estão votando contra Israel, estão prejudicando o Estado de Israel. O presidente Biden, obviamente, está numa sinuca de bico, tem que, de alguma forma, atender aos seus eleitores mais moderados do Partido Democrata, que querem um posicionamento mais ameno dos Estados Unidos em relação a Israel e que pressionam por questões humanitárias. Por enquanto, há uma espécie de equilíbrio. Os israelenses ainda não entraram em Gaza e propõem operações cirúrgicas que possam, de alguma forma, tentar eliminar as principais lideranças da organização terrorista,
sem atingir a população civil. É isso por hoje. Até a próxima semana. Rabino Responde. Estamos chegando perto de Pesach. Pesach é a saída do Egito. Finalmente nós saímos após 210 anos no Egito, das quais quase 90 ou 100 anos de escravidão dura, de perseguições e sofrimentos físicos. Foi uma saída gloriosa. Todo mundo conhece a história. O mar se fendeu, os judeus passaram, foram para o deserto, receberam a Torá, entraram na terra de Israel. Mas os nossos sábios nos dizem que aqui tem dois movimentos. Tem os judeus sair do Egito e tem o Egito sair dos judeus. Muitas vezes nós saímos do Egito, mas ainda o Egito está na nossa cabeça. Muitas vezes nós temos uma mentalidade galutiana, uma mentalidade de diáspora que não permite que a gente se identifique como se deve com o judaísmo. Temos medo de falar, temos medo de externizar nosso judaísmo, falar que nós temos princípios, que a gente sabe o que é kasher, o que é Shabbat. A gente tem medo. Isto é uma mentalidade galutiana. Então, o judeu saiu do Egito sim, mas será que o Egito saiu do judeu? Quando volta a Pesach, festa da liberdade, temos que se liberar totalmente de qualquer restrição da mente. Entender que nós estamos aqui para servir o Todo-Poderoso, servir o nosso semelhante para transformar este mundo num mundo melhor. Na última semana, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado de representantes da comunidade judaica e do vice-governador Felício Ramute, se encontraram no Palácio dos Bandeirantes para assinar um documento de adesão à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto. Esta resolução já foi assinada em 40 países, entre os quais 7 na América Latina, e tem como meta combater a crescente negação do Holocausto e combater o antissemitismo a nível mundial. Considerando que o estado de São Paulo abriga a maior comunidade judaica do Brasil, que muito nos honra, considerando o aumento dos casos de antissemitismo, inclusive, no Brasil, considerando que a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto é uma organização intergovernamental fundada em 1998 que une governos e especialistas para fortalecer, avançar e promover a educação, a investigação e a memória do Holocausto em todo o mundo, sendo a única organização intergovernamental mandatada para se concentrar exclusivamente nas questões relacionadas ao Holocausto, considerando que as autoridades e instituições governamentais têm a responsabilidade de proteger a população contra atos de ódio, discriminação e intolerância, incluindo o antissemitismo, resolve aderir à definição da IHRA para antissemitismo. Antissemitismo é uma certa percepção dos judeus que, por ser expressa como ódio aos judeus, manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são direcionadas a indivíduos judeus ou não judeus, bem como as suas propriedades, as instituições da comunidade judaica e as instalações religiosas judaicas. Ficam os órgãos e entidades do Estado autorizados a utilizar a definição funcional de antissemitismo da IHRA para promover ações e projetos de educação e conscientização com vistas a coibir manifestações que revelem preconceito e discriminação motivados por antissemitismo, bem como para identificar, prevenir, combater e responsabilizar os envolvidos em atividades individuais ou coletivas de cunho antissemita. São Paulo, assina o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Após o encontro com a comunidade judaica, o governador Tarcísio de Freitas e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, embarcaram a Israel em uma viagem que marca um novo começo entre o Brasil e Israel. Os governadores se encontraram com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e o atual embaixador, Daniel Zohar Zonshine, junto a membros do Exército e do Parlamento. O encontro veio para estreitar laços de cooperação na agricultura, irrigação, tecnologia, inovação, segurança pública, entre outros. Os governadores também se encontraram com o presidente israelense Isaac Herzog. A comitiva visitou o Museu do Holocausto, locais importantes para a fé judaica e para o cristianismo, além de kibbutzim e locais que foram invadidos pelos terroristas do grupo Hamas no dia 7 de outubro. Um bom momento para ver os reais amigos de Israel no Brasil. A seguir, fontes.
O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Mirandas, margens plácidas, e um povo heróico bravo retumbante, no sol da liberdade vai nos. Eles sobreviveram ao Holocausto, moram no Brasil e fazem um alerta. Diga não ao antissemitismo. Salve, salve, Brasil! Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando começa o mês de Adar, se aumenta a alegria. Nos encontramos agora no mês judaico de Adar, em que celebramos a festa de Purim. Hoje, você conhecerá a história e os costumes desta data. Porém, esse não é o único motivo que torna Adar especial, nem o único pelo qual ele é conhecido como um mês de celebração e felicidade. O nome hebraico Adar pode ser separado em duas palavras, Aleph, Dar, que significa o Deus único habita, sinalizando um mês em que Deus está mais próximo de seu povo. O nome também está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder. O Rebbe diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu. O que seria mais apropriado para um mês em que a sorte do povo está em seu auge? A tradição relata que Moshe faleceu em 7 de Adar. O Talmud nos diz que quando o perverso Aman, vilão da história de Purim, quis destruir a nossa nação, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data caiu em Adar, ele se alegrou. Que mês poderia ser melhor para punir os judeus, pensou ele, quando Moshe morreu? Certamente, não havia tempo mais propício. No entanto, ele não sabia que neste mesmo dia Moshe também nasceu, e a força de seu aniversário ajudou a reverter os maus decretos. Se vos darf de Megille erzählen und mit darf das lehnen, die alle Protein, was Achashverosh Melech hat eingeladen sein, Mischte Melech. Und erzählt, was hat Humatos gemacht, Bachazar, Gisan, Ginas, Bisan Melech. Und was auf was mis gesessen und was mis gelegen, und als so gewähnt Chur, Karpas und Cheles, mit allerlei Protein, wie es hat es gesehen, die Zimmer, mit den Betten, mit dem Essen, mit dem Trinken und Lecheere, was in der geht zu der Megille, mehr nicht wir wissen, als Getei, Lev HaMelech, Bayoyin, hat damals gesagt, aber so bringen Vashti. Wo das in der Gehe als Hagdome, wie kommt Esther werden am Alten? Was die Nekude, der Rike, was wir lernen hat von der Beschreibung, als Beschaß ein Mensch tut a Linie, darf das tun, leid seine Möglichkeiten. Nicht darf sich rechnen, aber wie baut bei Zweiten, wie es genug in dem und dem muss. In Farem genug, soll tun etwas mehr,
wie bald aber mit größeren Möglichkeiten können nicht jetzt sein mit machen Stama Mischte, nur sie darf sein a Mischte Bachazar Ginas Bisana Melech. Confira a seguir a história da festa de Purim. O Império Persa abrangia mais de 127 países e todos os judeus eram seus súditos. Quando o rei Ahasverosh mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, por recusar-se a cumprir suas ordens, ele organizou um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha. Uma moça judia, Esther, apresentou-se diante do rei, mas por instrução de seu primo Mordecai, que a criara, ela não revelou sua nacionalidade. Mordecai aproximava-se do palácio regularmente para que nada de mal acontecesse a Esther. Num dos momentos em que estava ali, soube que 2 servos tramavam um plano contra o rei. Enquanto isso, Esther foi escolhida pelo rei e coroada rainha. Um tempo depois, Mordecai contou a ela o que ouvira. A rainha então informou ao rei em nome de Mordecai. E depois das devidas investigações, descobriu-se que era verdade e o caso foi registrado. Nesse interim, o antissemita Haman foi nomeado primeiro-ministro do Império. Ele odiava Mordecai por ser o líder dos judeus e ter ganho a confiança do rei ao descobrir a conspiração dos servos. Haman carregava símbolos de idolatria. Por isso, Mordecai desafiava as ordens do rei e recusava-se a se curvar diante dele. Haman, assim, convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus e sorteou a data de 13 de Adar para levar seu plano adiante. Quando Mordecai soube dos novos decretos, pediu à rainha Esther que convencesse o rei a cancelá-los. Ela, por sua vez, pediu que ele reunisse o povo judeu para que jejuassem e rezassem durante 3 dias. E ela mesma também o fez, pois sabia que não poderia ser bem recebida perante o rei se não fosse convocada. A rainha então apresentou-se ao rei, e ele estendeu-lhe o cetro, recebendo-a. Ela assim o convidou para um banquete junto de Haman, no qual pediu que comparecessem para mais um outro jantar. Naquela noite, o rei Ahasverosh teve dificuldades para dormir, e lhe foi lido o livro de registros. Ali, encontraram a denúncia de Mordecai aos 2 servos que planejaram um complô contra o rei. Ahasverosh lembrou-se que Mordecai ainda não havia sido recompensado por este ocorrido, e então aconselhou-se com Haman sobre como homenagear alguém a quem o rei quisesse honrar. Haman pensou que as honras do rei se referissem a ele, e aconselhou que o homenageado desfilasse com as vestimentas e o cavalo do rei. O rei ordenou-lhe que assim fizesse para Mordecai. Na noite seguinte, sentindo-se humilhado pelo que tivera a fazer, Haman dirigiu-se ao segundo banquete de Esther. No banquete, ela revelou sua origem e identidade, dizendo que os planos de Haman a afetavam, e o rei, muito aborrecido, mandou executar Haman. O decreto de 13 de Adar foi revogado, e o povo judeu recebeu o direito a defender-se de seus inimigos. Este dia ficou marcado pela inversão dos fatos. Em vez de acontecer uma tragédia, os judeus derrotaram seus inimigos, sob a liderança de Esther e Mordecai, e assim tornou-se a celebração conhecida até hoje. O nome da festa de Purim origina-se da palavra pur, sorteio, referente à data que Haman sorteou para seus planos contra os judeus. Esse dia, na verdade, transformou-se numa data muito alegre em que o povo foi salvo e saiu-se vitorioso. Temos 4 mitzvot especiais para esse dia. Primeira, ouvir 2 vezes a leitura da Megillah Esther, uma na noite de Purim e outra durante o dia. Segunda, Mishloach Manot. Envia-se alimentos de 2 espécies diferentes a pelo menos um amigo no decorrer do dia de Purim. Estes alimentos devem estar prontos para o consumo e ser entregues através de um mensageiro. Terceira,
Matanot Leevionim. Doa-se uma certa quantia em dinheiro para pelo menos 2 carentes no decorrer do dia de Purim. Caso não se encontre ninguém nessas condições, a doação deve ser colocada em uma caixinha de tzedakah. Quarta, uma refeição festiva é realizada durante o dia de Purim e deve conter pão, vinho e carne. Temos também o costume de usar fantasias. Esta é uma maneira divertida de aumentar ainda mais a alegria e o significado do milagre ocorrido. Existem 2 tipos de milagres: aquele que é óbvio e aquele que está oculto pela natureza. Purim pertence à segunda categoria. Todos os milagres de sua história aconteceram de forma natural. Assim, nos escondemos e disfarçamos para reafirmar que a natureza é como uma fantasia da mão divina. A seguir, a missão Jornalistas em Israel, as faces do terror. Vem agora a Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, diretamente de Israel, mostrando o encontro com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Ra'anana. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês um evento que houve ontem em Ra'anana, que é uma cidade que existe a 20 quilômetros de Tel Aviv, onde tem muitos brasileiros. E foi um evento muito importante para a nossa comunidade e para o povo brasileiro que vive aqui em Israel e também para o povo brasileiro que é judeu e vive na diáspora. O governador de Goiás e o governador de São Paulo se encontraram com várias autoridades importantes aqui em Israel e confesso que para nós brasileiros que moramos aqui foi uma situação assim muito especial e muito importante para todos. Nesse momento que estamos vivendo desde 7 de outubro, muitos sentimentos passam por nossos corações. Além das crueldades que todos conhecem que foram e seguem acontecendo, perpetradas pelo grupo terrorista Hamas, infelizmente o antissemitismo cresceu e aflorou de uma forma absurda ao longo do mundo. A parte disso, o presidente Lula, em suas infelizes palavras, provocou uma revolta muito grande em vários lugares do mundo. O inconformismo tomou conta, já que o povo judeu contribuiu e contribui com a humanidade há milhares de anos. Hoje, graças a Deus e a nossa luta e resiliência, temos nossa casa, nosso chão, mas depende de cada um de nós mostrar ao mundo a verdade, a real história dos fatos. Israel possui uma população que cresce a cada ano de brasileiros espalhados por várias cidades do país. Ra'anana contém muitos e lá na cidade de Netânia também a comunidade brasileira se organizou e cria raízes cada vez mais sólidas. O israelense gosta da gente, eles gostam da nossa simpatia, da nossa alegria. Num primeiro momento, depois da manifestação absurda do presidente Lula, os brasileiros em Israel ficaram um pouco inseguros no que diz respeito a como seria a reação de Israel para conosco. Mas todos entenderam que o problema não somos nós, mas sim as palavras malditas de um presidente que precisa pensar muito mais antes de falar. Graças a Deus, seguimos aqui cada vez mais unidos e fortes e cada vez mais gente tem vindo morar na Terra Santa. Afinal, hoje podemos dizer que é o lugar mais seguro para os judeus. Aqui somos livres, sem medo, sem precisarmos nos esconder de mentes doentias que em pleno século XXI, com tanta modernidade, ainda pregam o extermínio de seres humanos. Lamentável. Ficamos muito felizes em receber os governadores e podermos perceber o total apoio dos brasileiros por nossa causa contra a facção terrorista Hamas. Apenas queremos viver em paz e que os reféns voltem para casa. Acompanhados pelo excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Ra'anana, Haim Brodel. Estamos todos unidos nesse evento em homenagem
aos nossos irmãos e irmãs que foram sequestrados no ato terrorista cometido pelo Hamas há 116 dias atrás. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, אמן. É com essa honra que convido ao palco o excelentíssimo governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Ramos Caiado. Ele inaugurou em Goiânia o Parque Am Israel, onde serão plantadas 1.200 árvores em homenagem às vítimas do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Como líder de uma região que abriga a maior comunidade judaica do Brasil, ele tem demonstrado um compromisso notável com essa comunidade, cultivando uma relação de grande proximidade e respeito. O apoio do governador Tarcísio à causa dos sequestrados e a sua firme posição contra o antissemitismo são fontes de inspiração para todos nós. Esse exemplo de liderança é verdadeiramente admirável e serve como exemplo para muitos outros líderes. É com grande entusiasmo que convido o governador de São Paulo, senhor Tarcísio Gomes de Freitas, a subir ao palco e compartilhar conosco suas palavras. Muito boa noite. Queria cumprimentar meu amigo, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pessoa com quem eu tenho aprendido muito. Mas essa viagem, ela é diferente, ela tem uma carga absolutamente diferente. Eu não me lembro de ter feito na minha vida uma viagem com uma carga emocional tão grande. Eu não lembro ter sentido o que a gente tem sentido aqui, de ter visto o que a gente está vendo aqui. Em São Paulo, a gente tem a maior comunidade judaica do Brasil e uma comunidade que nos orgulha. E a gente tem que deixar claro aqui que a gente tem orgulho da nossa comunidade judaica. Pelo trabalho, pela contribuição com a nossa sociedade, pela filantropia, pela assistência médica. Nós temos o Albert Einstein, uma grande referência, um dos melhores hospitais do mundo. Nunca nos falham, nunca nos faltam. E agora está na hora da gente estender a nossa mão para a comunidade judaica também. Por que razão se enganam quem pensa que aquela turma, aqueles terroristas do Hamas, querem um Estado palestino? Não querem. E é impressionante, mas hoje a harmonia mundial depende do Estado de Israel. Um homem que não conhece a história, fazer um depoimento que agride a todos vocês. Peço desculpas. Se você quer conversar comigo, me procure pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.bron.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Quem sabe eu possa lhe ajudar. A Hebraica de São Paulo e a divisão feminina do Israel Bonds lotaram o Mitzpeh, trazendo um evento importante. A missão dos jornalistas em Israel, As Faces do Terror, que contou com o apoio da Fizesp e Conib e trouxe o relato de jornalistas que visitaram Israel. A noite começou no Mitzpeh Hebraica com um minuto de silêncio por todos que perderam suas vidas na guerra em Israel. Em seguida, a cantora Fortuna cantou o Atikva, o hino de Israel. A missão
Ação Jornalistas em Israel veio em meio à guerra. Alessandra Safra, idealizadora do projeto, estava em busca de vozes de fora da comunidade e pessoas influentes que pudessem transmitir a realidade que estava acontecendo. Ao lado de Daniel Bialski, levaram os jornalistas em uma viagem de muita tristeza. Como todo mundo, eu me senti muito angustiada e apertada. Na hora que tudo começou, é como se as nossas vozes estivessem oprimidas. E aí acabei indo para Israel uma primeira vez para experimentar tudo, a minha voz, a minha presença, e vi a potência que foi. Mas aí eu pensei, ok, todo mundo que é da comunidade tem em comum amorosidade, no sangue, esse amor por Israel. E aí eu pensei, vamos trazer gente que não faz parte da comunidade, para que eles sejam multiplicadores de vozes, mas não só pelos fatos e tudo mais, mas que eles se conectem com os humanos ali. E foi o que aconteceu. Não só eles colocaram os fatos e acontecimentos, como eles choraram com a gente, deram risada e foram muito bem recebidos por Israel. Isso fez toda a diferença. E você, que é um caçador de antissemita de São Paulo e do Brasil, a gente vê o seu trabalho todos os dias para acabar com esse antissemitismo que está crescendo por causa da guerra. Como que é importante esses jornalistas hoje disseminarem tudo que eles olharam lá em Israel? Justamente para provar que essas pessoas falam mentiras e que esse antissemitismo, esse racismo não só tem que ser combatido, mas tem que ser punido para servir de exemplo. Quando essas pessoas vão lá e elas olham com os próprios olhos e elas sentem o que aconteceu, elas voltam para o Brasil e não são pessoas da comunidade judaica, são pessoas que têm o seu público cativo, são líderes de comunicação, e quando eles falam o que eles viram e o que eles sentiram, faz uma grande diferença. O que mais me chocou é a tristeza. Pessoas estavam celebrando a vida num festival de música, foram assassinadas, falaram aqui hoje o cheiro da morte. Eu nunca vou esquecer o cheiro da morte. E o que o Oded falou direto de Israel, o que você vê para os olhos, para sempre vai fazer parte da sua alma. Então essa tristeza nunca vai sair de dentro de mim. Mediado por Mona Dorf, os convidados relataram o que viram com os próprios olhos, o que sobrou de alguns lugares invadidos pelo grupo terrorista Hamas. E o contato com os familiares dos reféns, que até hoje, 6 meses depois da invasão, não se tem notícia. Qual foi a importância de fazer essa viagem, no seu trabalho também, transmitindo isso para as pessoas com mais realidade? Eu gosto de falar aquilo que eu vejo, eu gosto de provas. Eu fui acostumado em toda a minha vida a trabalhar em cima de provas e de fatos, não em cima de narrativas. Então eu procuro transmitir aquilo que eu vi. Então é uma situação muito triste, o Hamas está causando isso. Eu sinto também pelas famílias dos palestinos que não tem nada a ver com o Hamas, e sinto pelas vítimas que estão em poder dos sequestradores até agora, também dos soldados que foram mutilados, tudo muito triste. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que tristeza, que mundo que a gente vive. Eu sempre vi a realidade como ela é, que Hamas invadiu, atacou Israel e fez barbaridade. Só que eu não tinha noção da dimensão disso, sabe? E assim, eu fui inclusive no local da festa e chegar ali e imaginar todos aqueles jovens, né, que estavam ali se divertindo, festejando, e tantos foram mortos, né? Mais de 260. Então, assim, ver isso pessoalmente realmente foi chocante. Mas eu sempre acreditei, infelizmente a gente sabe que tem ao redor do mundo pessoas que não acreditam, né? Mas é chocante, é brutal. Conversar com parentes de vítimas, ver as casas destruídas, saber que ali eles queimaram famílias dentro daquelas casas. Então, assim, é complicado, é difícil. Mona, tantos anos vendo a comunidade judaica, o andamento. Hoje foi uma noite de muitas revelações, você intermediando esses jornalistas que visitaram Israel após o 7 de outubro. O que mais te chocou desses relatos? Eu vou dizer que o que mais me choca é
que eu vejo assim da ignorância e do antissemitismo que eu estou vendo nas mídias sociais e que a gente até comentou um pouco no debate, porque na verdade o objetivo era um pouco eles contarem o que eles viram em Israel. A gente queria que testemunhas, vozes importantes, jornalistas que têm o poder de fala pudessem relatar o que elas viram e falar com o coração, que foi o que aconteceu. E eu acho que a gente ouviu relatos muito bonitos aqui, muito interessantes, muito fortes, cada um falou um pouquinho. E essa é a verdade, né? É a nossa forma de combater um monte de mentira, de narrativas falsas que se inventam, fake news e fake fatos, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que mais me choca é isso, o tsunami, como eu falei lá no debate, o tsunami de antissemitismo e o tsunami de falsas informações que circulam e que a gente é obrigado a falar, poxa, você não conhece história, você não conhece o que você está falando, não é verdade isso, mas é o tempo todo, né? A jornalista Madeleine relatou o que viu em vídeos no seu canal do YouTube, trazendo a tristeza e a emoção documentada do que viu em Israel. Madeleine, o que mais te chocou nessa viagem em visitar esses locais tão tristes que o grupo terrorista Hamas destruiu? Eu fui repórter policial há muito tempo. Então, por exemplo, eu vi aquele vídeo de 47 minutos, eu vi a 20ª versão do vídeo, que tem atrocidades. Mas quando você lida muito com isso, você meio se dissocia psicologicamente. Então, eu me indigno pela barbárie, mas não me tomo emocionalmente. Agora, quando eu converso com uma mãe de refém, quando eu converso com a mãe de soldado que foi ferido, quando eu converso com os familiares, com os irmãos, olha, eu vou te confessar, a única vez que assim, eu não aguentei, para fazer a filmagem, os parentes dos reféns, eu fui fazendo a filmagem e você é uma profissional, você sabe, se você chora, você estraga o depoimento. Então eu fui segurando, acabou, eu tive assim uma crise de choro, que precisaram me trazer, sabe, água com açúcar. Eu não conseguia, aquilo para mim foi uma... E não só o que eles contavam, mas eu ficava cotejando o que eles estavam me dizendo com as bobagens que eu ouvia as pessoas falando aqui no Brasil. E aquilo, assim, foi o que realmente mais me impressionou, mais me desestabilizou, mas eu tenho esperança de que a gente... O coração dos radicais a gente não toca porque ali não tem mais coração. Mas o coração dos desavisados eu tenho muita esperança de que a gente toque sim. O evento da Hebraica e da divisão feminina do Israel Bonds lotou o Mitzpe, pelo tamanho da importância desse assunto em um momento difícil, mostrando que a comunidade busca cada vez mais informações. Obviamente o conteúdo é muito impactante, a gente tem passado por isso desde 7 de outubro, né? Mas eu acho que ele é impactante, por mais que tenha sido feito aqui dentro da Hebraica, aqui dentro da nossa comunidade, com pessoas que já vivenciaram isso, é a forma que a história é contada, né? A forma que a história é contada, a forma que o evento foi feito e o quanto ele conseguiu nos emocionar e com o que diz cada uma das pessoas que não são da comunidade e que tiveram em Israel, né? Como eu te disse, eu fiquei muito emocionado e eu acho que é extremamente importante que a gente tenha a ciência e a noção de que não pode mais se repetir e que o que a gente está vivendo aqui no Brasil, o antissemitismo que a gente está vivendo, nós estamos, como eu sempre digo e vou repetir o que o Daniel Bialski diz o tempo todo também, nós estamos vigilantes e cuidando da nossa comunidade, que é o que é mais importante. Esses jornalistas, por não serem da comunidade, a Lechianelli, a Madeleine, o Capês, então eles mostram a realidade, eles não vão falar como se fossem da comunidade para a comunidade. Eles falam o que eles viram e o que eles sentiram de verdade. Então isso para nós é importantíssimo e eu como responsável e diretora do Israel Bonds no Brasil, me sinto muito honrada de poder oferecer esse evento para as pessoas. Realmente impressões que acompanhamos todos nós na mídia, nos jornais, na televisão israelense, etc. E os diferentes meios. Mas aqui, tendo a lei, sabe que acompanhou o grupo e todos os presentes aqui que prestigiaram hoje aqui na Hebraica, no Mitzpe, com uma quantidade fantástica de presentes.
A Hebraica sempre procurando estar up to date e acompanhar e estar mais próximo a cada associado e aos convidados do associado. Acho que foi uma noite especial, uma noite muito boa e que, se Deus quiser, teremos muito mais aqui na Hebraica. Ao final, Oded, o guia da missão em Israel, entrou ao vivo, passando suas impressões e surpreendendo a todos, gravando diretamente do Kotel. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas não deixe de seguir conectado conosco. Entre agora no YouTube e veja este programa e também os anteriores. E nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, você acompanha a nossa programação e também pelo site www.shalombrasil.com.br.